Uma das sessões mais antecipadas e extremamente robustas no sintoma 2025 foi a do mieloma múltiplo, né? A gente está falando aqui de uma doença que é incurável, mas com um enorme avanço nos últimos 20 anos. Passamos da quimioterapia para tratamentos altamente personalizados. A introdução de imunomoduladores, inibidores de proteasoma, anticorpos monoclonais e, mais recentemente, anticorpos biespecíficos, CAR-T, totalmente mudou o cenário da doença. E hoje a gente busca controlar o mieloma através de indução de resposta e manutenção dessas respostas profundas, levando em consideração a qualidade de vida e prolongar a sobrevida global. Então, foi uma sessão bastante densa, mas eu vou só dar os highlights aqui, um resumo do que foi discutido. Então, a primeira decisão é o paciente se é ou não elegível a um transplante autólogo de medula óssea. Eu pedi ao Talmor a ver como é que ele traz essas informações na sua prática, mas a gente teve primeiro uma discussão de 4 versus 3 drogas. Né? E hoje a tendência é usar 4 drogas, não só para o paciente elegível, mas para o paciente inelegível. Então, esquemas, por exemplo, como o DARA-VTD se mostrou superior ao VTD, o DARA-VRD se mostrou superior ao VRD, consolidando que 4 drogas aí são melhores que 3. A DRM negativa precoce é um endpoint, um desfecho importante e correlaciona com sobrevida global prolongada. Não só tempo de duração de remissão, mas também sobrevida global. Então, a DRM, ou a doença residual mínima, se tornando aí um desfecho importante nesses estudos clínicos de pesquisa, e as 4 drogas mostraram haver uma DRM mais profunda comparado, por exemplo, com pacientes que receberam 3 drogas. A manutenção é outro ponto-chave de pacientes que, por exemplo, foram para um transplante autólogo de medula óssea. Então, a manutenção pós-transplante é algo que foi também discutido nesse cenário. Um outro ponto importante é a questão da doença residual mínima negativa. Os estudos que compararam 4 versus 3 drogas mostraram que aqueles esquemas com 4 drogas foram melhor, que correlaciona com uma sobrevida global prolongada e duração de remissão. Então, a manutenção, que é um ponto-chave depois de um transplante, por exemplo, é algo que está evoluindo. A lenalidomida isolada ou combinada com anti-CD38 está sendo avaliadas em vários estudos. A lenalidomida isolada é algo que é muito padrão, é feito rotineiramente, e em pacientes de risco maior, existem manutenções até mais intensas, com a combinação da lena com um inibidor de proteasoma, ou o bortezomib, ou até o carfilzomib, ou até tripla, com anticorpo monoclonal, mais o inibidor de proteasoma, mais o imunomodulador, em pacientes de ultra alto risco. Então, isso foi contextualizado e discutido nesse cenário. Agora, já no paciente não elegível, está se mostrando também que a combinação de 4 drogas ela é superior. Então, existem estudos com 3 drogas, como o daratumumab, o Revlimid e a dexametasona, que é um baita esquema, é muito utilizado, com sobrevida livre de progressão aí de muitos anos. Os esquemas com VMP, por exemplo, já são muito pouco utilizados. Apesar que tem dados aí com DARA-VMP que trazem bons resultados. Mas aí tem quimioterapia, tem a melfalano, que muitos estão querendo evitar. Um ponto de atenção nesse bloco foi a avaliação geriátrica, que é muito importante até para definir não só a questão da elegibilidade do paciente para o transplante autólogo, mas também a capacidade desse paciente aguentar tratamentos com 4 drogas ou 3 drogas. A biologia na recidiva é algo muito importante. Ela é marcada por recidivas progressivas e é importante conhecer esse comportamento. Com cada linha de tratamento, existe uma evolução clonal e que os pacientes podem se tornar cada vez mais resistentes a terapêuticas futuras. E é por isso, talvez, que está se dando preferência para terapias com 4 drogas, incluindo todas as classes, até para tentar, eventualmente, evitar essa evolução clonal. Então, a recidiva ela pode ser bioquímica, ela pode ser com uma manifestação clínica bem robusta, e no sintoma a gente discutiu isso, em que momento tratar. A gente sabe que a recidiva bioquímica
ela não necessariamente requer um tratamento, porém esperar a deterioração clínica também não é desejável. Então, houveram aí umas discussões em relação a quanto tempo espera, né? Você espera. Então, mesmo em centros de altíssima capacidade de seguir os pacientes, que estão acompanhando os pacientes com recidiva bioquímica, muitos acabam apresentando uma deterioração de órgão-alvo e aí começa-se o tratamento. Então, teve um bate e volta nesse sentido de quanto tempo esperar. No paciente já triplo refratário, aí a resposta com drogas convencionais é muito baixa, usando uma reutilização das drogas prévias. A gente está falando algo de torno de 30% ou menor. Aqui você precisa entrar nas novas modalidades, como anticorpo biespecífico ou a terapia celular com o CAR-T. O anticorpo biespecífico, existem algumas aprovações no Brasil, como, por exemplo, anti-BCMA, que é o teclistamab, e o elranatamab, e o talquetamab, que é o GPRC5D. Eles têm ocupado um espaço muito grande nesses pacientes de doença de alto risco ou em pacientes que já exauriram as terapêuticas convencionais. As taxas de resposta global em torno de 60%, cerca de em torno de 40% a 45% completa. Isso é verdade para o teclistamab, para o elranatamab. De uma forma geral, os dois anti-BCMAs, eles têm uns resultados muito parecidos. E quando se deseja não usar o anti-BCMA, aí o talquetamab acaba entrando com uma opção terapêutica nesse cenário, lembrando que tem toxicidades importantes, infecciosas, todos eles, e no caso do talquetamab, cutâneas e orais. A bula brasileira, a gente tem uma vantagem em relação a outras bulas, por exemplo, de outros países, que a gente já pode usar o anticorpo biespecífico se o paciente já foi triplo exposto. Diferente, por exemplo, de outros países que foi mencionado no sintoma, nesse bloco, que tem muitos lugares só consegue usar a partir de uma terceira linha, né? Aqui, se o paciente foi triplo exposto, a gente já poderia usar em segunda linha. Os dados de vida real confirmam o que foi visto nos estudos pivotais. Então, existem dados até brasileiros e de outros países que mostram que a eficácia é essa mesmo, que foi vista nos estudos pivotais, só que a infecção e a toxicidade é algo que tem que prestar atenção para essa classe de drogas. A infecção, no caso, pode ocorrer até em 70% dos casos, sendo que 1/3 ela pode ser de grau 3 ou maior. E é por isso que teve uma discussão muito importante em relação à reposição de imunoglobulina preventiva, mesmo em pacientes antes de desenvolverem uma infecção. Ela tem se mostrado eficaz, com possível impacto aí não só na capacidade de evitar a infecção, mas talvez até de PFS e sobreviver. Então, manter a vigilância e iniciar as profilaxias com Bactrim, aciclovir, vacina sempre que possível, e considerar a imunoglobulina intravenosa nesses pacientes tratados com anticorpos biespecíficos. Então, esse é um ponto prático muito importante, salientado bastante nesse bloco no sintoma. A terapia CAR-T, ela tem uma taxa de resposta altíssima, aí já não é uma terapia continuada, é um momento único, mesmo em pacientes previamente tratados com múltiplas linhas, com uma taxa de resposta que tem se mantido bastante elevada. Porém, há desafios logísticos. O tempo para conseguir essa terapia, o acesso a essa terapia, não só do ponto de vista logístico, operacional, mas às vezes até geográfico, né, onde o paciente está. Então, a decisão de você fazer esse tratamento, infundir, coletar, são tudo crítico, coisas que a gente está aprendendo no nosso meio, que também foi muito trazido nesse bloco. A toxicidade mais comum, além da síndrome de liberação de citoquinas e o ICANS, que é a neurológica, é a citopenia prolongada, que também pode estar seguida por infecções. Então, esse manuseio ele é importante e é por isso que ela deve ser realizada em centros que tenham experiência com esse tipo de modalidade terapêutica, e o manuseio pós também ele se torna muito importante. A síndrome de liberação de citoquinas e as neurotoxicidades, elas são bem comuns. Nos biespecíficos, elas são menos comuns,
do que, por exemplo, no CAR-T. No biespecífico, geralmente é grau 1 e 2, e ocorre com escalonamento. Mas no CAR-T ela é maior. A infecção e a hipogama-globulina são o foco principal no manejo crônico, tanto dos biespecíficos como da terapia CAR-T. E o futuro? Né? A gente teve uma aula fantástica do futuro, como é que vai ser o futuro. E foi um resumo do que a gente vai estar fazendo nos próximos anos. A espectrometria de massa, DNA circulante, provavelmente vão mudar a maneira como a gente avalia e monitora esses pacientes, não só no diagnóstico, mas pós-tratamento. Então, provavelmente, a eletroforese de proteína, a biópsia de medula óssea, em muitos contextos, vão ser trocados por essas outras metodologias. A doença residual mínima em sangue periférico será uma realidade e a base das decisões terapêuticas. Existem vários ensaios, estudos clínicos com CAR-T e biespecíficos, até como parte de indução ou manutenção, associados ou não a outras drogas. Então, a tendência é clara. O que nós usamos hoje, já no cenário de recaída em várias linhas, muito provavelmente vão ser trazidas em linhas mais precoces e naqueles pacientes que têm uma doença de muito alto risco, muito provavelmente já em primeira linha. Um ponto que foi trazido e que eu achei muito interessante, muito desses ganhos e desses benefícios que têm sido vistos são naqueles pacientes com mieloma múltiplo de risco não alto, ou seja, em risco standard. Agora, para o paciente de risco alto, apesar de ter tido avanços com essas terapêuticas, ela é menor em relação àquele paciente com risco standard, que tem uma sobrevida aí mediana de muitos anos, 8, 10, até mais, 11 anos, mas no paciente de alto risco a gente ainda está batendo no 3, 4, 5 anos. Então, essa discussão foi trazido muito à tona nessa hora no Sintoma 2025. Então, a gente está diante realmente de uma transformação muito importante, uma forma de abordagem que a gente nunca teve para o mieloma múltiplo, protocolos e regimes que provavelmente vão substituir o transplante autólogo de medula óssea. Não estamos nesse ponto ainda, mas foi uma aula de provocação mesmo, de como é que a gente vai fazer. A grande dificuldade é como é que a gente vai, com tantos estudos, dezenas e dezenas de estudos, com várias combinações de tudo isso que foi exposto, como é que a gente vai escolher, decidir, optar e o que realmente vai ser melhor para o paciente, porque a gente não vai ter estudos comparativos head-to-head de todas essas combinações que estão sendo. Então, o desafio agora é escolher bem o tratamento, sequenciar melhor e cuidar desse paciente com atenção individualizada. Um ponto que dedicou bastante tempo é manuseio do paciente com anticorpo biespecífico e o anticorpo conjugado, no caso do belantamab, que não está disponível em nosso meio no Brasil. Houve uma aula mostrando os resultados incríveis do belantamab associados a outras terapêuticas como bortezomib, dexametasona, em pacientes recidivados refratários, com taxas de respostas altíssimas e duradouras, mas, porém, uma questão de toxicidade ocular que foi muito esmiuçado de como fazer e como avaliar esse paciente. Então, o anticorpo conjugado, em cima das outras terapêuticas, dos biespecíficos, da terapia CAR-T, em combinação com outras terapêuticas mais convencionais, vai realmente causar um cenário de muito dado, muita casuística, que nós vamos ter que desvendar aí como é que a gente vai melhor manusear esse paciente. Então, essa individualização vai se tornar cada vez mais crítica. E para nós, médicos, a gente acha fantástico esse cenário, porque qual que é o objetivo? Aumentar ainda mais a sobrevida mediana dos pacientes que têm o risco standard, possivelmente aí levar até um cenário de uma cura funcional, melhorar desesperadamente aquele paciente que tem um mieloma múltiplo de alto risco, que não tem tido grandes avanços, tem tido avanços, mas não proporcionais aos pacientes de não alto risco. Então, a expectativa é que esse armamentário terapêutico todo ele vai ser muito importante, especialmente para esse grupo de pacientes que ainda não conseguem ter aquela sobrevida mediana de 8, 10 ou mais anos. Então,
um bloco muito denso, muito importante, rico em dados e discussões do mieloma múltiplo no Sintoma 2025.